Bom, hoje nós temos então nossa aula sobre genética. A genética, ela é mais um ramo, mais uma área da biologia para nós, em que ela estuda a hereditariedade, tá? Ou seja, os mecanismos e leis de transmissão das características hereditárias através das gerações. Então, a genética para nós, ela vai estudar como que as características elas são transmitidas dentro das gerações de pai para filho, por exemplo. E muitas vezes nós temos características que dentro de uma geração ela não vai aparecer, mas ela pode aparecer dentro de uma geração futura. Então, quais são os mecanismos que envolvem esse tipo de transmissão de característica hereditária? Então, a genética ela traz para nós essa explicação. Quando nós trabalhamos genética, nós temos alguns conceitos básicos, tá? Que são da genética. Quais são esses conceitos? Primeiro, cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo é aquele que nós temos no núcleo da nossa célula, que nós herdamos do pai e nós herdamos da nossa mãe. Essa carga genética que nós temos, esses cromossomos que nós temos, neles estão inseridos todas as características que nós temos. Quando olhamos para nós e nós observamos determinadas características. Então, aonde que estão essas características? Elas estão para nós nos cromossomos, certo? Cada cromossomo que nós temos, esse cromossomo que é o nosso DNA, esse cromossomo, esse DNA, ele é formado por pedacinhos. Cada pedacinho dele, um gene. Cada gene responsável por uma característica que eu vou manifestar. Então, para eu poder manifestar uma determinada característica, eu tenho que receber um gene do meu pai e um gene da minha mãe, 50% de cada, certo? Quando esses genes encontram-se entre si, lá no momento da fecundação, que eu vou receber carga genética do meu pai, carga genética da minha mãe, a hora que eu tenho todo o processo de fecundação, a mistura desses cromossomos, eu tenho a minha característica já embutida no meu organismo, ou seja, é aquela característica que eu vou manifestar. Por isso que eu falo aqui em cromossomos homólogos. O cromossomo homólogo, ele é um par de cromossomos, um eu herdei do meu pai e o outro eu herdei da minha mãe, como por exemplo. Por que eles são homólogos? Porque eles trazem embutidos nele o gene para a mesma característica. Então, o que nós observamos na imagem aqui? Eu tenho no meu cromossomo, esse pedacinho que está em verdinho aqui, ele é um gene. Esse gene que está aqui lá na pontinha do meu cromossomo, ele é responsável pela cor dos olhos. Se eu observar no cromossomo homólogo a ele, percebo que eu também tenho um gene aqui, para a cor dos olhos. Meu tipo sanguíneo também, ele é herdado do pai e da mãe. Então, se aqui neste local, neste cromossomo, eu tenho um gene que condiciona o meu tipo de sangue, um cromossomo homólogo a ele, eu também tenho que ter um gene que seja responsável pelo meu tipo sanguíneo. Então, este cromossomo, por exemplo, eu posso ter dado do meu pai e este cromossomo, por exemplo, eu posso ter dado da minha mãe. Eles se encontram e as minhas características são manifestadas. E nós percebemos que os genes eles estão nas mesmas posições nesses cromossomos homólogos. E esses genes eles vão condicionar a mesma característica. Ou seja, para cada característica que eu tenho, eu preciso de um par de genes. Esse par de genes, sempre um do meu pai e o outro da minha mãe. E aí eu tenho o encontro desses cromossomos que são homólogos, porque eles têm as mesmas características, e a minha característica ela é manifestada. Dentro da genética, nós temos dois pontos importantes, que é o genótipo e o fenótipo. O genótipo nada mais é do que a nossa carga genética, ou seja, o conjunto de informações que eu tenho inserido aqui nos meus genes. Então, o conjunto desses genes, o conjunto desses cromossomos, forma para o indivíduo o que eu chamo de genótipo, a minha carga genética. Quando eu falo em fenótipo, é a expressão do gene. Por quê? Porque o gene ele transmite para mim a característica. Então, o fenótipo é a expressão dele, ou seja, é a característica que o gene me dá, é a característica que eu vou manifestar. Então, quando eu falo em fenótipo, é aquela característica que eu vejo na pessoa. A cor dos olhos, eu posso saber o tipo de sangue, eu olho para uma flor,
aquela flor é vermelha, então é o fenótipo dela, o gene que ela carrega vai dar a ela a cor vermelha, ou seja, é aquilo que eu observo, aquilo que eu vejo é a característica fenotípica da pessoa, o fenótipo dela. E esse fenótipo só é dado a partir do genótipo, a partir da carga genética que ela herda. Bom, continuando, nós percebemos que nós temos dois temas aqui também, que são os genes dominantes e os genes recessivos. Gene, então, nós já sabemos que é aquele que vai fazer com que eu tenha determinada característica. Quando eles se juntam, eles vão fazer com que a minha característica se manifeste. Mas esses genes, eles podem ser o que eu chamo de dominante ou de gene recessivo. O gene dominante é o mandão, é aquele que mesmo sozinho ou associado a um outro tipo de gene, a sua característica ela vai se manifestar. Então é ele que manda na característica, porque é ele que vai prevalecer, ele é o dominante, ele é o mais forte, vamos pensar dessa forma. Então ele prevalece dentro da característica e aquela característica se mantém no indivíduo. Por que eu falei que o gene ele sozinho, o gene dominante sozinho, ou ele junto, em dose dupla, vamos dizer dessa forma, vai manifestar a característica? Por quê? Porque para cada característica eu necessito de um par de genes, um que veio do pai e um que veio da mãe, para determinar a minha característica. Então, esse gene dominante, eu posso ter um só ou dois, que a característica já é dominante. A característica que é recessiva, nós falamos aqui, é aquela característica que menos aparece. É aquela característica que muitas vezes ela pula geração. Então eu posso, por exemplo, a minha avó tem olhos azuis. Será que meu filho, por exemplo, pode ter um olho azul? De repente, meu filho pode até ter um olho azul se eu tiver o gene recessivo lá da minha avó. Porque a característica para a cor de olhos azuis ela é recessiva, é aquela característica que menos aparece. Então, de repente, a minha avó teve, mas o meu pai, de repente, não teve, eu também não tive, mas eu posso ser portadora dentro da família daquele gene. Se de repente eu casar lá com uma pessoa que também seja portador de gene para a cor de olho azul, meu filho pode ter um olho azul. Por quê? Porque eu sou portador e o meu marido também é portador. Então, como exemplo, tá? Então, o gene recessivo, para ele manifestar na pessoa, para que ele se manifeste em qualquer ser vivo, o gene recessivo, quando a gente fala, o exemplo que estou utilizando são de pessoas, mas a característica dominante, a característica recessiva, são em todos os seres vivos, tá, deste planeta. Com todos os seres vivos, eles têm esses genes porque vão manifestar a característica nele. Mas levando em consideração a nossa espécie, então, como um exemplo, para ficar mais fácil até para nós, então, a característica recessiva, ela só vai se manifestar em dose dupla. Ela só consegue se manifestar quando eu tenho dois recessivos juntos. Então, eu vou ter que dar um recessivo do meu pai e um recessivo da minha mãe, para que a característica ela possa se manifestar no indivíduo. Por que nós, por exemplo, deixamos aqui azão ou azão-azinho, um gene dominante? Porque para cada gene, para cada característica, um par de genes. Então, como nós trabalhamos na genética as características, nós utilizamos as letrinhas do alfabeto para identificar os genes. Então, quando eu tenho aqui o azão, então ele me identifica o seguinte, que eu tenho dois genes iguais aqui que são dominantes para uma determinada característica. Ou o gene dominante também pode ser azão-azinho. Ele vai trazer uma letra maiúscula e uma minúscula. O que isso daqui significa? Que o meu gene, a minha característica, ela é dominante, mas ela pode ser portadora aqui de um gene recessivo, mas continua manifestando a característica dominante, porque o azão é ele quem manda. E neste caso, o azinho é aquela característica recessiva, é aquela que menos aparece. Então, para eu ter o indivíduo azinho em determinada característica, eu vou ter que herdar um azinho do pai e eu preciso herdar um azinho da mãe.
Dentro da genética, nós temos também os indivíduos que são homozigotos e os indivíduos heterozigotos. Se vocês observarem aqui, nós temos par de cromossomos. Nesse par de cromossomos, na mesma localização aqui, eu percebo que eu tenho um par de genes, o azão e o azão. Ele é dominante, os genes iguais que condicionam a mesma característica. Então, quando os genes iguais condicionam a mesma característica, o meu indivíduo ele é classificado como homozigoto. Ele é um homozigoto dominante, porque ele tem o azão. O azão é aquela característica que vai prevalecer. Nós temos também indivíduos que eu chamo de heterozigoto dentro da genética. O heterozigoto, por exemplo, para a cor do olho, ele pode trazer um gene dominante e ele pode trazer um gene recessivo. Mas, qual é a característica que vai prevalecer nele? Aquela característica que o dominante manda, que ele traz. Então, será a cor do olho. Mas esse recessivo, ele simplesmente carrega, por quê? Porque ele herdou ou do pai ou da mãe dele. Então, ele é um indivíduo dominante e heterozigoto, porque ele carrega um gene dominante e um gene recessivo para determinada característica. Indivíduo homozigoto aqui de novo, só que neste caso ele é um homozigoto recessivo, tá? Porque eu estou representando aqui com duas letras minúsculas, então é aquela característica que menos aparece. Para esse indivíduo ser recessivo, ele tem que herdar este cromossomo do pai e este cromossomo da mãe. E aí a característica recessiva nele vai manifestar. E aqui nós temos então o Gregor Mendel, pai da genética. É por ele que nós temos todas as informações referentes à genética que carregamos hoje. Gregor Mendel, ele foi um monge agostiniano, então ele vivia num mosteiro e ele fica bastante conhecido pelos seus trabalhos envolvendo ervilhas. Ele não foi reconhecido na época em que ele fez os estudos, quando ele ainda era vivo. Ele foi reconhecido posteriormente às suas descobertas. Então ele traz para nós estudos extremamente importantes, mas envolvendo seus trabalhos com ervilhas. Então ele fazia cruzamento entre as ervilhas. Então muitas vezes ele plantava lá uma ervilha amarela, toda amarela, e de repente nascia lá uma ervilha verde. Da onde que surgiu então aquela ervilha verde se eu plantei só a ervilha amarela? Né? Então ele começou a perceber essas características diferentes que iam aparecendo. A partir daí ele começa então seus estudos e ele é reconhecido como um fundador da genética. Por quê? Porque a partir dos momentos em que ele estuda essa transmissão de características hereditárias, ele consegue nos demonstrar como que elas realmente acontecem. Ele praticamente fazia retrocruzamentos, praticamente ele fecundava as ervilhas, ele pegava o pólenzinho de uma ervilha amarela, jogava na verde ou da verde para amarela, para ele poder entender quais as características das ervilhas que iam nascer. E aí, depois que ele foi trazendo os conceitos para nós do que era uma característica dominante, do que era uma característica recessiva, ele fez os estudos entre 1856 e 1865, onde ele fez uma série de experimentos com o objetivo de quê? De entender realmente como as características hereditárias eram transmitidas, então, de pais para filhos. E aí surge então para nós o que chamamos de primeira e segunda lei de Mendel, onde na primeira lei de Mendel, cada caráter é determinado por um par de fatores, ou seja, por um par de genes, por um par de fatores que vão fazer com que a característica se manifeste na pessoa. Esses fatores, esse caráter eu vou herdar um do pai e um da minha mãe para que a característica prevaleça no indivíduo. A partir do momento em que a gente consiga realizar os exercícios com a primeira lei de Mendel, e eu não posso esquecer os conceitos básicos que nós vimos, nós entramos em heredogramas, nós entramos na segunda lei de Mendel, nós estudamos grupos sanguíneos. Então, tem diversos pontos dentro da genética a qual a gente vai trabalhando dentro da primeira e segunda lei de Mendel. Bom, pessoal, agora nós vamos trazer para a prática o que nós vimos na teoria até agora em relação à genética. Para nós agora aqui, então, deixei um exemplo
de uma ervilha amarela e uma ervilha verde. Nós vamos fazer o cruzamento entre ervilha amarela e ervilha verde para saber qual a descendência dessas ervilhas, ou seja, qual o resultado desse cruzamento, quais as características que as ervilhas futuras vão apresentar. Bom, neste caso aqui, eu já consigo saber só de olhar quem é a minha característica dominante. A característica dominante aqui, ó, é a amarela. Por que que eu sei que é a amarela? Porque ela tem dois genes dominantes aqui, ó. Ela tem dois vezão maiúsculo. Então, isso identifica para mim que ela é uma dominante pura. Ela é uma ervilha com característica de cor amarela. Essa é recessiva. Por que que ela é recessiva? Porque ela tem dois genes recessivos, ó. Aonde eu indico aqui com letra minúscula. Então, eu tenho duas ervilhas, uma amarela e uma verde, ambas puras, a qual vamos fazer o cruzamento. Neste caso aqui, dessa ervilha amarela e essa ervilha verde, aqui para mim, ó, significa a minha geração parental, tá? Aquela que vai iniciar para mim o cruzamento, tá? Neste caso aqui, eles são para mim os indivíduos puros, tá? Por que puros? Porque são dominantes puros, vezão, recessivo puro, vezinho. Eu quero, então, agora fazer o cruzamento dessa geração parental. Eu vou cruzar a primeira lá, que é vezão, que é a minha amarela. Xizinho aqui no meio significa o meu cruzamento, com vezinho, que é a minha ervilha verde. Posso fazer o cruzamento da seguinte forma. Posso montar aqui para mim, ó, um jogo da velha, tá? Mas não vou jogar joguinho da velha não, hein? Nós vamos trabalhar com o cruzamento da primeira lei de Mendel. Por que primeira lei de Mendel? Porque eu tô levando em consideração, ó, um par de genes, e tô levando em consideração uma característica só. Qual é a característica que eu estou trabalhando aqui? Cor, característica, cor. Cor amarela, cor verde. Este cantinho nós anulamos, não tem uso, tá? Não posso usar ele, senão meu cruzamento não dá certo. E eu vou pegar a primeira ervilha aqui, ervilha de cor amarela. Vezão. Já tô fazendo maiúsculo grandão, para que a gente possa perceber a diferença. E vezinho. Olha aqui a minha ervilha verde aqui. O que que nós vamos fazer? Colocar o nosso resultado nesses quadros em branco. Então, eu vou juntar vezão com vezinho. Vezinho. É como se eu estivesse juntando, pessoal, um gene do pai e um gene da mãe. E o filho tá aqui, certo? Vou juntar este vezão com este vezinho agora, ó. Vezinho. Este vezão com este vezinho. Vezão. Este vezão com este vezinho. Vezão. O que que eu percebi? 100% aqui das minhas ervilhas vezão e vezinho. E aí a pergunta, mas que cor que é? É verde ou amarela? É amarela, pessoal. Amarela porque todos têm o gene dominante vezão. A partir do momento em que ele tem esse gene dominante vezão, já é amarelo. Todos são portadores do gene recessivo vezinho para cor verde. Então, nesse caso, o meu cruzamento, 100% de ervilhas amarelas. 100%? Como que isso aqui fosse, ó, aqui 25% com mais 25, 50, com mais 25 aqui, 75, com mais 25, 100%. Vamos desenhar aqui. Então, deste cruzamento, vezão com vezinho, eu tenho 100% de ervilhas amarelas. Vamos desenhar aqui. Todas amarelas.
Vocês perceberam uma coisa, ó? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, todas Vzão, Vzinho. Vocês perceberam uma coisa aqui? Eu tenho a característica de cor verde, mas ela sumiu aqui embaixo. Ela só apareceu aqui em cima, na geração parental. Por quê? Porque como esse dominante aqui, ele é puro, ele é Vzão, Vzão, ele anula na descendência a característica verde. Mas são todos amarelos, mas carregam o gene recessivo para a cor verde, tá? Essa, para mim, aqui é a minha primeira geração, tá? Primeira geração. De onde que ela veio? Ela veio aqui, ó, da minha geração parental. Então, ela é, para mim, a minha geração F1. Vamos fazer um cruzamento agora entre esses descendentes. Então, nós vamos fazer um cruzamento agora entre duas ervilhas amarelas. Vamos pegar ela aqui, tá? Vou fazer o cruzamento agora aqui entre duas ervilhas amarelas. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. As duas ervilhas aqui. Ó, o símbolo de cruzamento entre as duas. Vou fazer uma separação para nós aqui, ok? Bom, agora vamos fazer o cruzamento. Aqui nós fizemos um cruzamento, nós utilizamos o joguinho da velha. E aqui eu tenho a minha descendência. Vou ensinar para vocês agora uma outra forma de fazer o cruzamento. Às vezes o aluno ele tem dificuldade em trabalhar dessa forma, ele pode trabalhar com uma distributiva simples. Vou colocar aqui meu cruzamento, Vzão, Vzinho, tá? O que que o meu aluno vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o cruzamento da seguinte forma. Então, por exemplo, ele vai juntar este Vzão com este Vzão. Escreve aqui, Vzão, Vzão. Ele vai juntar este Vzão com este Vzinho. Ele vai escrever Vzão, Vzinho. Em seguida, ele vai juntar este Vzinho com este Vzão. Escrevemos Vzão, Vzinho, dominante vem na frente. E vai juntar este Vzinho com este Vzinho. Distributiva, matemática. O resultado está aqui embaixo. Posso utilizar as duas formas para eu poder fazer meu cruzamento. Aquela que o aluno se sente à vontade, fica a critério, ele pode utilizar. Nesse caso, nós percebemos o seguinte, então vamos analisar novamente o processo. Eu tive, lá no meu início, a minha geração parental, duas ervilhas, uma amarela e uma verde, a qual a amarela é dominante e a verde é recessiva. Feito o cruzamento, eu percebi que eu obtive 100% de ervilhas amarelas, todas elas heterozigotas neste caso. Por que que elas são heterozigotas? Porque elas têm um gene dominante e um gene recessivo junto. Todas heterozigotas, todas amarelas. Isso é o resultado da minha primeira geração, a minha geração F1. Fizemos o cruzamento dessa geração F1 entre si. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Peguei duas ervilhas amarelas. E aqui eu tenho o meu resultado. Neste caso aqui, ó, Vzão, Vzão, dois genes dominantes, ervilha amarela. Vzão, Vzinho, ervilha amarela. Ela simplesmente é portadora para a cor verde. Vzão, Vzinho, outra ervilha amarela. Portadora do gene Vzinho também. A minha última ervilha, Vzinho, Vzinho. Olha a cor verde aparecendo aqui, ó. Ela apareceu. Por quê? Porque ela teve que fazer um encontro. Para ela ser essa cor verde, eu tive que juntar este Vzinho, como se, por exemplo, do pai, com este Vzinho que é da mãe. Aí, o filho aqui, por exemplo, manifesta a cor verde. Vzinho, Vzinho. Vamos trazer para cá nosso desenho. Então, eu tenho as 3 ervilhinhas amarelas, estão vendo? Para uma ervilha verde, 3 para 1. 3 amarelas para uma verde. Nesse caso, como cada um para mim pode valer 25%, então 25 com 25, 50 com mais 25, 75% de ervilhas amarelas para 25% de
ervilhas verdes. Seria o meu resultado aqui. 75% amarelas para 25% verdes. Olhem, lembra que eu falei que a geração, aliás, lembra que eu falei para vocês que a característica verde, ela é recessiva e que a característica recessiva pode pular a geração? Olha aqui, ó. Geração parental, eu tenho ervilha verde. Na primeira geração, eu não tenho a minha ervilha verde. Eu só obtive ervilha amarela. Somente na minha geração F2, que seria a minha segunda geração, é que aparece para mim a ervilha verde, característica recessiva. Então, eu tenho do cruzamento entre dois heterozigotos, ambas ervilhas amarelas, eu tenho 75% de ervilhas amarelas para 25% de ervilhas verdes. Certo, pessoal? Bom, agora nós vamos trabalhar 2 exercícios, tá certo? Que levam em consideração também a primeira lei de Mendel. Agora nós vamos aplicar o nosso conhecimento em exercício. Primeira coisa, a dica é leitura, pessoal. Eu tenho que ler e interpretar, eu tenho que ler e observar o que o exercício está me dando de informação. Eu tenho que tirar o máximo de informação que eu puder para eu poder realizar o exercício. Então, aqui a questão de entendimento, a questão onde você para fazer a leitura do seu exercício e analisa esse exercício, ela é fundamental. Então, assim, interpretação é muito utilizado agora por nós dentro da genética, ok? Bom, vamos fazer a leitura. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene dominante, besão, e a pelagem branca uniforme pelo seu alelo recessivo, bezinho. Do cruzamento de gatos pretos, ambos heterozigotos, espera-se que nasçam. E aqui eu tenho as minhas alternativas. 100% de gatos pretos, 100% de gatos brancos, 25% de gatos pretos, 50% malhados, 25% brancos, 75% de gatos pretos e 25% de brancos, ou 100% malhados. Bom, neste caso, posso chutar? De repente o meu chute sai errado. Então, eu tenho que parar e analisar. Eu tenho que fazer o cruzamento para eu poder encontrar a minha resposta certa. Então, a gente volta e faz a leitura novamente. Só de fazer a leitura, eu estou falando na pelagem, certo? De determinada raça de gatos. E a cor dessa pelagem é preta e branca. Então, estou de novo com a característica de cor. Então, eu tenho, vamos separar aqui. Então, eu já tenho a pelagem do gato, que é branca, e a pelagem do gato aqui, preta. Ok? Escrevi. Estou separando as duas a característica que eu encontrei. Vou fazer a leitura de novo. Sabe-se que em determinada raça de gatos, a pelagem preta uniforme é condicionada por um gene besão. Opa, eu já encontrei, ó. A minha característica para pelagem de cor preta é dominante, é besão. Então, este gato, ele pode ser besão ou besão, bezinho. Pode ser um dos dois, tá? Por quê? Porque tanto besão quanto bezinho vai me dar a característica de cor preta na pelagem. E a branca, ele já me fala, ó, por seu alelo, o gene alelo é aquele outro gene que vai complementar a cor. Então, gene alelo, característica branca, bezinho. Por que eu coloquei 2 bezinhos? Porque eu estou falando que a cor branca, ela é recessiva e a característica recessiva só se manifesta em dose dupla, bezinho. Bom, preciso fazer o cruzamento. Como que eu vou fazer esse cruzamento? Quais as letrinhas que eu vou escolher aqui para eu fazer o cruzamento? O exercício me dá a deixa do
cruzamento de um casal de gatos pretos, Então, os dois gatos são pretos. Então, eu vou colocar um bezinho pro gato macho, aliás, eu vou colocar um bezão pro gato macho, vou colocar aqui um bezão para minha gata fêmea. Ok. Só que ambos heterozigotos. E eu vou pegar este daqui para eu fazer o cruzamento, então. Por quê? Porque este aqui, ele é um homozigoto. São genes iguais. Heterozigoto são genes recessivos e dominantes juntos. Então, aqui sim, aqui um bezão e um bezinho. Aqui é o meu heterozigoto. Olha lá, meu cruzamento. Então, o meu cruzamento, ó. Cruzamento de dois gatos pretos e ambos heterozigotos. O que eu tenho que fazer agora para encontrar minha resposta aqui? Fazendo o cruzamento. Vou usar o joguinho da velha aqui com vocês. Vamos montar. Vamos excluir esse pedacinho, colocar aqui um bezão e um bezinho, que é do gato macho, vamos pensar dessa forma. E aqui é a minha fêmea, bezão, bezinho, aqui em cima. Vou cruzar. Então, nós vamos juntar este bezão com este bezão. Bezão, bezão. Este bezão com este bezinho. Bezão, bezinho. Bezinho com bezão. Eu vou trocar o lado. Bezão com bezinho. Dominante vem na frente. E o bezinho com bezinho. Vou escrever aqui. Como que ficou o meu resultado? Bezão, bezão, cor preta. Bezão, bezinho, cor preta. Bezão, bezinho, cor preta. E o bezinho, bezinho, cor branca. Então, aqui pra mim, ó, onde eu tô pintando de verdinho, ó, tudo cor preta. E o meu marronzinho aqui, ó, cor branca. Então, como vale cada um 25%, então eu tenho 25 com 25, 50 com mais 25, 75% de gatos pretos, bezão, bezinho, ó, cor preta. E 25% somente para gatos brancos. Minha resposta tá aqui. Agora, vamos encontrar ela lá. Letra A não é 100% gatos brancos. Letra B também não. A letra C também não, porque a gente entra num outro caso da genética lá na frente um pouquinho. Minha resposta tá aqui, ó. Letra D. 75% de gatos pretos e 25% de gatos brancos. Está aqui para nós a resolução, então, de um exercício que eu levo em consideração a primeira lei de Mendel. Bom, pessoal, mais um exercício, então. Um homem míope se casou com uma mulher normal para a visão, porém filha de pai míope. Até agora no exercício, eu só consigo perceber o seguinte, ele está falando em relação à visão, característica da visão. Visão normal e a pessoa que tem a miopia. Mas ele não me diz até agora quem é dominante e quem é recessivo, se visão normal ou miopia. Então, por isso é importante a leitura do exercício, tá? Porque em algum momento ele me dá a deixa de qual característica é dominante e qual característica é recessiva. Sendo a miopia recessiva, lá, já apareceu. Qual a probabilidade deste casal ter filhos míopes? Bom, então eu tenho a característica para visão normal e para a visão com a miopia, ok? Tá aqui. Visão normal é dominante, então, já que a miopia é recessiva. Vamos colocar aqui azinho para miopia, azinho, azinho. E para visão normal, azão, azinho ou azão, azão. Neste caso, esses dois pares aqui, eles representam para mim visão normal, tá? Nesse caso, normal dominante puro, azão, azão. E aqui, normal heterozigoto, azão, azinho. Neste caso, aqui ele é portador do gene para miopia. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar à leitura do exercício, porque eu já consegui separar o genótipo
em relação à característica da visão, tá? Então, já tenho aqui, eu já consegui montar o genótipo para a visão normal e eu já montei o genótipo para a visão, para a miopia. Por que genótipo? Porque eu estou falando de gene que condiciona a visão normal ou a miopia. Vamos voltar à leitura. Um homem míope se casou com uma mulher normal para a visão, porém filha de pai míope. Sendo a miopia recessiva, qual a probabilidade desse casal ter filhos míopes? Vamos começar aqui, ó, pelo homem. O homem, ele é míope. Se ele é míope, ele é azinho. Coloquei o genótipo do homem. Os genes que condicionam para mim a miopia. Se casa com uma mulher normal. Um azão, com certeza, essa mulher tem, porque ela é normal. Porém, ela é filha de pai míope. Se o pai dela aqui, ó, é míope, o pai dela é azinho, o pai dela é recessivo. Já que o pai dela é recessivo, automaticamente ele vai herdar um gene para miopia para esta filha. Então, ela é azinho. Ela tem a visão normal, porém, ela traz o gene recessivo do pai, já que o pai é míope. Identifiquei o genótipo do casal. Um homem míope que se casa com uma mulher de visão normal, porém filha de pai míope. Por isso que ela traz o gene recessivo, ela é portadora do gene para miopia. Eu quero saber a probabilidade desse casal ter filhos, ó, míopes. O que nós vamos fazer? Cruzamento, ok? Então, nós vamos fazer o cruzamento. Vou fazer de outra forma agora, tá? Para vocês irem se identificando qual que é melhor para vocês. Agora, eu vou usar a distributiva. Então, eu vou juntar este azinho do homem com este azão da mulher. Vai ficar azinho, gene dominante, escrevo na frente. Este azinho do homem com este azinho da mulher. Azinho. Este azinho do homem com o azão lá da mulher. Azinho. Azinho com azinho. Coloquei aqui. Terminei. Bom, vamos lá. Eu tenho azinho. Tá? 50% no caso. Visão normal. E o meu azinho aqui, recessivo. Míope. Então, eu tenho 50% para visão normal, 50% para miopia. Mas olhando aqui as minhas respostas, ó, 1/2, 2/3, 1/3, 1/4. Como é que eu vou trazer a minha resposta para cá? Então, eu tenho 4 resultados aqui. Esses 4 resultados, ó, 1, 2, visão normal. Então, 2 em cada 4, visão normal. Tá? Aqui é o meu azinho. E aqui, ó, azinho, 2 também. 2 em cada 4, míope. Né? Porque ele tem um azinho. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Se eu simplificar aqui, ó, 2 para 4, eu vou ter o meu resultado 1 para 2. Simplifico 1 para 4, 2 para 4, 1 para 2. 1/2 é a mesma coisa que 50%. Ó, cair no mesmo resultado. 50% de chance de cada. Então, 50% para visão normal, 50% para miopia. Eu quero saber para filhos míopes. 1 em cada 2. Minha resposta tá aqui, ó, 1/2. 50% de chance para filhos míopes. Terminei meu exercício, encontrei minha resposta. Dessa forma, nós encerramos mais uma aula. Um beijo para todos, até a próxima.